Alerta ligado no São Paulo. Lucas Moura fora mais uma vez. Vamos falar sobre isso? Além do Lucas Moura, tem mais dois jogadores aí machucados que preocupam. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a vitória do São Paulo ontem para cima do Atlético Mineiro e várias outras notícias do Tricolor, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Vitória importantíssima do São Paulo ontem para cima do Atlético Mineiro. Mais 3 pontos na conta, né, cara? Uma vitória aí obrigatória, entendeu? Jogo aí em casa. Um confronto direto, né? O Atlético tem alguns jogos a menos aí que pode até passar o São Paulo aí, então é importante vencer um confronto direto e vencemos. Aí infelizmente o Mirassol venceu, né? O Botafogo também acabou vencendo, né? Acabou vencendo, que foram os dois times ali que estão na frente do São Paulo e que também tem jogo a menos, né? Então, muito importante essa vitória. E o Atlético foi com, né, muito desfalque, alguns jogadores foram poupados ali, mas irmão, desfalque é o que não falta no São Paulo, né? São Paulo é uma fábrica de fazer desfalque, um negócio de maluco, entendeu? Tivesse campeonato de desfalque, São Paulo ia ter uma hegemonia no Brasil. São Paulo ia ganhar tudo, tivesse campeonato aí de desfalque. Porque eu vou te contar um negócio, cara. Tem algumas coisas que acontecem que é difícil aí da gente entender, tá? 2-0 São Paulo, né, rapaziada? Gol aí, bonito gol do Pablo Maia, na finalização dele ali na entrada não, invadindo ali a área e fazendo gol. E o segundo gol, uma pintura, hein, cara? Um golaço coletivo, um passe absurdo, espetacular aí do Luciano, né? Pro Cédric cruzar e o Tapia fazer aí o segundo e matar ele de vez o jogo pro São Paulo. São Paulo, até aquele gol do Tapia, tava 1-0 e antes mesmo do gol do São Paulo, já tínhamos criado algumas oportunidades para fazer o segundo gol e ficar mais tranquilo, né? Mas como sempre, São Paulo perde muitos e muitos gols, mas logo depois conseguimos fazer aí o segundo gol e matar, né, literalmente aí o jogo para não ter risco, entendeu? Nada acontece um pênalti aí, né, um chute de fora da área do nada, aí você já viu como é que funciona aí. Então a gente fez 2-0, tranquilo. O comecinho do jogo, até os 15 minutos ali mais ou menos do primeiro tempo, tava um jogo ali bem feio, né, cara? O São Paulo não tava conseguindo se impor dentro de campo, tava um jogo de perde-ganha, né? O Atlético tava com a bola e perdia, o São Paulo tava com a bola e perdia, tava um jogo muito de perde-ganha ainda, o São Paulo não tava conseguindo se impor, entendeu? Só que, a partir do gol do Pablo Maia, o São Paulo domina completamente o jogo, entendeu? A gente domina completamente, a gente faz 1-0 com o Pablo Maia, né? Um baita gol do Pablo Maia aí, que jogou muito bem além do gol, né? Ele jogou muito bem. E, cara, a partir do gol, a gente consegue se impor, né? Os jogadores ganham confiança, a gente consegue se impor ali, impor o nosso ritmo de jogo, a nossa intensidade. E a gente foi melhor com o Atlético o jogo quase todo, cara. Acho que sim, não teve nenhum momento do jogo que o Atlético foi melhor que o São Paulo. Acho que nos momentos que o São Paulo não foi melhor, o jogo foi de igual para igual, como foi até o gol do Pablo Maia. Entendeu? Rafael, por exemplo, nem defesa fez. Teve um lance perigoso deles que foi aquela bola na trave, no travessão do Gustavo Scarpa. Mas se eu não me engano, aquela bola no travessão já estava 2-0, né? Se eu não me engano, então nada que ia comprometer ali o resultado. E um jogo bem sólido do São Paulo, né? Bem sólido. Fizemos 2 gols, tivemos algumas oportunidades de fazer ali antes do segundo gol, já era pra gente ter feito o segundo gol, né? Que a gente já tinha oportunidade com o Luciano, né? Teve uma boa bola ali na entrada da área que o Rodriguinho chutou pra fora. Teve outras oportunidades também que a gente poderia ter feito o gol antes. E um jogo sólido, não sofremos, né? A zaga foi bem, os volantes foi bem, não sofremos em nenhum momento, né, cara? Em nenhum momento aí o Atlético conseguiu levar perigo pro gol do São Paulo, ou fazer uma blitz, uma pressão, muito pelo contrário, né? O jogo defensivamente bem seguro aí do time do São Paulo. O segundo tempo eu gostei mais ainda, tá? Gostei mais ainda, porque o São Paulo achei que foi mais dominante na segunda etapa. É que na segunda etapa, acho que na segunda etapa a gente criou mais, né? Acho que na segunda etapa a gente teve mais chances aí, né? A gente levou mais perigo pro gol do Galo do que na primeira etapa. Achei que os dois tempos foram parecidos, mas no segundo tempo a gente conseguiu criar mais oportunidade, fazer mais jogadas, levar mais perigo aí pro gol do Everson, entendeu? E uma grande vitória importante aí do São Paulo. Não foi do nível de outros jogos do São Paulo, como foi contra o Corinthians, contra o Fluminense, mas foi um bom jogo, uma boa atuação, 3 pontos aí. Eu tava vendo muito torcedor falando nas redes sociais, né, cara? Né, pô, você vê especialmente o segundo gol do São Paulo, pô, uma jogada espetacular coletiva do time, todo mundo participando do jogo, trocando passe, entendeu? E esse São Paulo do Crespo é um São Paulo que dá gosto, né, cara, de ver jogar, dá prazer de ver o time jogar, porque a gente sabe
o que o São Paulo vai fazer. O São Paulo é um time que ele tem padrão, que ele tem identidade. O São Paulo vai jogar amanhã, a gente sabe o que a gente pode ver, o que a gente vai ver do São Paulo, porque a gente sabe o jeito que o time joga. Tem um padrão, entendeu? E antes, infelizmente, né, cara, para não ficar repetindo do passado toda hora, o São Paulo, cara, era bem aleatório. A gente não sabia o que a gente ia ver do São Paulo. Podia fazer o pior jogo da história, como fez muitas vezes, e podia fazer um ótimo jogo, que não acontecia tanto, né? Era um time aí bem aleatório mesmo. E dessa vez não. É um time que põe a bola no chão, que se impõe, muito intenso, entendeu? Sempre fazendo boas jogadas, coletivos ali e levando perigo pro gol adversário. É um São Paulo que dá gosto, né? Que dá prazer de ver o São Paulo aí jogar, né, cara? Realmente dá gosto porque o time é completamente diferente, né, do que era antes da chegada aí do Crespo, né? Enfim, vamos lá, rapaziada. Seguinte, Rafael nem trabalhou, né? Teve só uma bola, um cruzamento que teve lá pro Rony, né? Que ele foi caçar a borboleta ali, ficou indeciso se ele ia na bola, se não ia, né? Só esse lance que teve aí, mas não fez nenhuma defesa, né? O Galo, como eu falei, nem levou perigo pro gol do São Paulo, tira naquela bola no travessão do Gustavo Scarpa, que teve um desvio no Enzo Dias e vai no travessão. Então, Rafael foi ok, né? Não foi exigido. Sabino fez um bom jogo, Alan Franco jogou bem, Ferrarese fez um jogo absurdo. Acho que ele, irmão, acertou tudo que ele tentou, deu caneta, botou o jogador do Atlético tudo no bolso. O Rony, coitado, não me lembro de uma jogada que o Rony ganhou, né? Uma dividida do Ferrarese, que o Ferrarese ganhou todas, espetacular a atuação do Ferrarese, ganhou todas ali que ele disputou. Impressionante a atuação do Ferrarese. Acho que pode ter sido aí, né, o melhor em campo aí. O Pablo Maia ganhou o prêmio do jogo, né? Fez gol, primeiro gol, jogou muito bem também. Mas o Ferrarese aí, cara, acho que ele foi o jogador mais regular. Ele jogou bem o jogo inteiro. Tipo assim, o jogo inteiro, do primeiro minuto até o último, ele jogou bem, né? Impressionante a atuação dele. Enzo Dias, vi gente reclamando aí do Enzo Dias, mas acho que foi um jogo ok dele. Não achei que ele jogou mal, não. Cédric Soares fez um bom jogo, além da assistência, fez uma boa partida. Aí, Bobadilha fez um bom jogo, Marcos Antônio até se substituir também fez uma boa partida, e o Pablo Maia jogou muito, muito bem, além do gol, evidentemente que chama a atenção, mas tirando o gol, a atuação dele também foi boa. A gente vê claramente que fisicamente ele tá melhor, né? O decorrer que ele vai entrando nos jogos, ele vai estando melhor, ganhando o ritmo de jogo, é bem visível a melhora dele aí. E até o jogo contra o Sport, né? No jogo contra o Sport a gente já viu uma melhora dele em relação aos jogos anteriores. Ele demorou, né, cara, para fazer bons jogos aí desde que ele voltou de lesão. E é isso, cara, decorrer que ele vai jogando, vai ganhando minutos, ele vai melhorando aí. E ontem jogou muito bem, feliz, né, cara, de ver que assim, ele tá melhorando, ele tá evoluindo, né? Quando a gente vê que o cara tá melhorando, tá tendo uma mudança ali, né, cara, no jogo do cara, uma evolução nas atuações dele, a gente fica feliz, entendeu? Porque a gente sabe aí o que ele pode entregar quando ele tiver 100%. Ferreirinha não jogou nada, um soninho, hein, Ferreirinha? Olha, ele levou de quando teve uns 2 lances no primeiro tempo que ele pegou a bola, demorou para dar o passe e perdeu a bola, né? Teve uns lances que me irritou muito. Ontem o Ferreirinha entrou numa soneca, viu? No soninho ontem, jogou mal pra caramba. E o André Silva também não joguei. A dupla, não gostei. A dupla de ataque do São Paulo, acho que foram os 2 piores do jogo, né? André Silva e Ferreirinha, não gostei. Rodriguinho começou meio desaparecido, mas depois começou a aparecer mais, participar mais das jogadas ofensivas do São Paulo, começou a aparecer mais no jogo. Achei que fez um bom jogo, né? No começo também, mas depois foi melhorando. Luciano, acho que fez um bom jogo, né? Não participou tanto assim, mas acho que quando ele participou, ele levou perigo, deu aquele passe espetacular pro Cédric que dá assistência pro Tapia, e o Tapia entrou bem, fez o gol, né? Fez o gol aí que acabou sendo o segundo gol para matar de vez ali o jogo, né, cara? E garantir a vitória aí para o time do São Paulo. E o Crespo achei que também foi bem, né? Achei que o Crespo também foi bem. A gente teve aí, né, rapaz? A gente comentou com vocês no pré-jogo. A gente teve aqui a mudança era esperado aí o Lucas ou o Rodriguinho. O Lucas não foi nem pro banco e o Rodriguinho ficou no banco, né? O Lucas nem foi pro banco e o Rodriguinho ficou no banco de reservas, entrou no segundo tempo. E quem começou foi o Pablo Maia. A gente começou com o Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio. Não foi nem o Rodriguinho e nem o Lucas. Foi o Pablo Maia que começou e jogou muito bem. E a outra mudança que a gente teve também foi o Ferreirinha começando no lugar do Luciano, né? Aí o Arnaldo Ribeiro trouxe informação que tanto o Rodriguinho quanto o Luciano estavam com dores, tá? Eles estavam aí com desgaste, com algumas dores. Por isso que ambos começaram no banco de reserva. Foi por isso que eles começaram no banco aí e entraram ao decorrer do jogo, né? Sobre os jogadores, é isso, né? Vitória importante do São Paulo, bem importante mesmo. Agora, né, rapaz, o que acontece? A gente vai agora aí
jogar só no final de semana contra o Cruzeiro, que é o jogo que vai ser lá no Mineirão, se não me engano, é sábado esse jogo. No meio de semana tem Copa do Brasil. Infelizmente, São Paulo está eliminado, né? Foi eliminado e por isso que não vai jogar, entendeu? Porra, aquela eliminação para o Atlético Paranaense inacreditável até hoje, entendeu? Agora tem tempo para descansar? Tem, mas eu prefiro não ter tempo para descansar e jogar, porque se você jogar, significa que você está na competição, né? E quando você não joga, significa que você está eliminado. E infelizmente a gente foi eliminado. E agora aí é só no sábado, entendeu? Nem lembro qual foi a última vez que o São Paulo ficou uma semana sem jogar, né? Aí quando a gente tá tendo jogos, né? Porque teve agora a Copa do Mundo de Clubes, óbvio que ficou um mês sem jogar. Mas eu falo no sentido de jogar no final de semana e já jogar no outro seguido, no outro final de semana seguido. Nem sei se o Paulista teve isso, né? Então, agora é hora de... Né, os jogadores devem ganhar folga hoje, treinar durante a semana, pra gente enfrentar o Cruzeiro no próximo sábado, no estádio do Mineirão. Belezinha, meu parceiro? Antes da gente ir pra coletiva, só pra gente encerrar aqui esse assunto da escalação, porque é o seguinte, ontem eu vi muita gente comentando que, pô, essa escalação do Crespo com o Pablo Maia, né? Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio, poderia ser uma possibilidade, um teste já para o jogo de ida contra a LDU lá em Quito, na altitude. Faz sentido entrar com esse time na altitude? Faz sentido. Só que vale a gente lembrar que é o seguinte, o Crespo não treinou com esse time, tá? O Crespo não treinou com o Pablo Maia no lugar do Rodriguinho. Quem treinou foi o Lucas, tá? O Lucas que seria o meio aí desse time, né? E acabou que ele sentiu e não foi pro jogo, mas ele treinou com o Lucas. Se o Lucas não tivesse sentido, né? Era o Lucas que ia jogar e não o Pablo Maia, entendeu? Vale lembrar isso aí. E acho até também que se o Rodriguinho tivesse 100%, ele começaria, porque o Rodriguinho estava com dores e por isso não começou entre os 11 iniciais. Até o próprio Crespo na coletiva fala, né? Que o Rodriguinho não estava 100%, entendeu? Então, por causa desses dois problemas, né? Lucas e Rodriguinho, ele teve que pôr o Pablo Maia. Então não foi tipo assim, o Crespo não fez, pô, vou testar o Pablo Maia aqui para visar o jogo contra ele. Não foi isso, né? Foi uma opção aí que ele teve que... Não foi uma opção, foi uma mudança obrigatória, já que não tinha o Lucas e o Rodriguinho tava com dores, né? Então, vale lembrar disso aí, tá bom? Vamos lá, rapaziada. Hernan Crespo exaltou o momento do elenco e até brincou sobre a sequência positiva da equipe na competição. Perguntaram para ele aí, né? Falaram para ele que depois da Copa do Mundo de Clubes, São Paulo tem aí o melhor aproveitamento no Campeonato Brasileiro, né? Aí ele fez até uma brincadeira que era para ter chegado antes, né? Ele falou o seguinte, abre aspas, uma lástima, tinha que ter chegado antes. É um momento muito bom, legal, que dá tudo certo, com o comprometimento da equipe, o grupo com muita fome. Momento difícil, delicado, agora é um momento bom. Temos que seguir nesse caminho, pé no chão e continuar desse jeito, respeitando as formas que o time pretende jogar. E acho que vamos ter possibilidades e coisas boas para acontecer, fecha aspas aí, para o Crespo. Neste domingo, o Crespo optou por mudar a equipe titular. Rodriguinho foi para o banco e o Lucas foi preservado pela comissão técnica. O Crespo falou o seguinte, abre aspas, o Lucas tem um planejamento especial para voltar 100%. Não poderia jogar. O Rodriguinho tinha problemas de desgaste, como a gente acabou de comentar aí. O Alisson também estava fora. A situação era clara. Pablo Maia dá liberdade para o Boba, né, que é o Bobadilha, e o Marcos Antônio de criar um pouco mais adiante. Muitas vezes as escolhas vêm sendo feitas por causa de desgaste, problemas. Nesse caso deu tudo certo, porque o Pablo Maia jogou bem, fez gol. Tem momento que dá tudo certo, fecha aspas, para o Crespo. Então tá ele me falando, né, que o Rodriguinho estava com desgaste, né? Então é de se imaginar que se ele não tivesse com desgaste o Rodriguinho, ele começaria entre os 11 iniciais no lugar do Pablo Maia, né? O Rodriguinho sendo aquele meio ali que ele já foi em outros jogos que ele começou entre os titulares. Daqui a pouco a gente fala especialmente sobre o Lucas, né? Daqui a pouco a gente fala sobre ele aí, tá bom? Aí o que acontece? O Marcos Antônio saiu aí, né, pediu para ser substituído, machucado, e perguntaram pro Crespo sobre a questão do Marcos Antônio ser convocado, né? Ser convocado para a seleção. E ele falou, né, que é um orgulho, né, ter o Marcos Antônio convocado. Ele falou o seguinte, abre aspas, claro que é um motivo de orgulho o caso do Marcos Antônio, como acontece também com o Ferrarese, com o Tapia, quando são convocados. É um momento ótimo. O Marcos Antônio falando da seleção brasileira. Acho que ele merece. Está jogando em um ótimo nível. Hoje saiu por precaução. Espero que não seja nada. Fecha aspas aí para o Crespo falando sobre
o Marcos Antônio, tá bom? Agora, meu parceiro, vamos seguir aqui e vamos mudar de assunto. Bora falar agora sobre assunto sério e a partir de agora é só notícia ruim. Só notícia ruim porque é o seguinte. Primeiro, né, o Marcos Antônio, o Crespo falou na coletiva que foi precaução. Aí o André Hernan colocou aqui, ó. Marcos Antônio sentiu um peso na perna, um desconforto e pediu para sair por precaução. O jogador está se sentindo bem, será avaliado, mas não preocupa. Então a questão é essa. Ele parece estar se sentindo bem, né? Foi mais uma precaução, né? Vai fazer exame hoje e esperar que não seja nada grave. Seja realmente só uma precaução aí, né? Porque, pô, perdeu... Já não basta os 1 milhão de desfalques que São Paulo tem, né? Perder o Marcos Antônio agora seria uma lástima, né? Seria um negócio assim, realmente lamentável, é torcer para que não seja nada grave. Lembrando que hoje tem convocação, se não me engano é hoje que tem a convocação, né? Então tem essa questão aí ainda, pelas informações que tem, ele vai ser convocado, entendeu? Vamos ver, né, se ele tiver machucado, se vai ser, se não vai, né? Se vai ser cortado, enfim. Se não for nada, ele deve ser convocado normalmente aí, tá bom? Agora, meu parceiro, seguinte, vamos lá. Além do Marcos Antônio, o André Silva, tá? Informação do Gabriel Sá. O André Silva saiu de campo se queixando de dores no joelho direito, tá? Tanto o André Silva quanto o Marcos Antônio vão fazer exames no período da manhã dessa segunda-feira, né? Para saber se são apenas dores ou se tem algum tipo de lesão, tá? Então o André Silva foi substituído e saiu aí se queixando de dores no joelho direito. Aí o que acontece? Logo depois, o Arnaldo Ribeiro trouxe uma informação, né? Muito preocupante, tá? Segundo o Arnaldo Ribeiro, existe uma suspeita de uma lesão ligamentar no André Silva, tá? A questão do André Silva preocupa e muito, segundo o Arnaldo Ribeiro, tá? Existe uma suspeita de uma lesão ligamentar, que seria aí um negócio terrível, né? E inacreditavelmente, eu vi muita gente falando, meu Deus, é um reforço. Cara, eu juro que tem algumas coisas que não dá pra entender. Como é que um cara em sã consciência fala, pô, o cara tá se machucando, né? Ou tem uma suspeita aí de uma lesão do André Silva, o cara, em sã consciência, fala, é um reforço. Ah, não, mas que não vai fazer falta. Cara, o Caleri tá machucado, o Rian tá machucado. Sem o André Silva vai jogar quem? O Tapia, o Dineno. Quem fala um negócio desse deve estar querendo ver o Tapia ou o Dineno de titular, porque não tem outra opção, né? Perder mais um centroavante além do Rian e do Caleri. O André Silva, o artilheiro do São Paulo na temporada, jogou nada ontem. Entendeu? Mas fez gol importante Libertadores. Na temporada, ninguém fez mais gol que ele, velho. Entendeu? Mesmo que ele sendo criticado, né? Ele não jogou nada ontem, a gente tem que criticar sim. Melhor artilheiro do São Paulo na temporada. E se ele não jogar, a gente tem o Dineno e o Tapia. Entendeu? Dineno e o Tapia. Aí eu não entendo, sinceramente, essas pessoas ficam falando que, nossa, é um reforço, não sei o quê. Não significa que não tem que criticar, que pode criticar, não tem problema nenhum. Eu mesmo critico ele aqui toda hora, como acabei de criticar, falando que ele foi um dos piores em campo ontem. Entendeu? Mas falar que o reforço do cara tá fora, eu acho isso aí uma bizarrice também. Já tem 300 jogadores machucados, entendeu? E eu prefiro muito mais ver o André Silva em campo do que ver o Dineno e o Tapia. Né? Até porque o André Silva faz gol, né? Tanto que ele é o artilheiro do São Paulo na temporada aí. E existe essa preocupação de ser uma lesão ligamentar, né? O que seria aí lamentável a gente jogar o restante da temporada sem centroavante, né? Já que só tem ele. E o Dineno não joga. Entendeu? O Dineno aí é um jogador que não joga, mas pelo que parece tem gente querendo ver o Dineno em campo. O Dineno, o Tapia aí, nessas pessoas que falam que o André Silva tá fora é reforço. Realmente não dá para entender esse tipo de comentário, né? Eu jamais serei fiscal de torcedor, mas tem algumas coisas que, irmão, que não dá para aceitar, não. Tipo assim, algumas coisas são bem bizarras aí mesmo, né? Enfim, cara, vamos avançando aqui agora. E agora vamos entrar no tema Lucas Moura, né? Porque é um negócio assim também que é outra coisa que também não dá para entender. Vamos lá. Pouco antes da escalação, né? Essa informação que o Lucas não estava relacionado pro jogo. Segundo o André Hernan publicou o seguinte: Lucas Moura só depois da data FIFA. O jogador será poupado hoje, no caso ontem contra o Galo, e na semana que vem contra o Cruzeiro. Lucas fará um recondicionamento nesse período para poder retornar contra o Botafogo e depois contra a LDU na Libertadores. Só que assim, eu confesso para vocês que eu não acredito muito nesse negócio aí de poupar. Não acredito mesmo nesse negócio de poupado aí, porque é muito estranho esse negócio. Muito estranho mesmo. Aí depois, tá? O Arnaldo Ribeiro trouxe a informação dizendo o seguinte: o Lucas Moura
treinou como titular na sexta e no sábado, mas voltou a sentir. Então, se ele voltou a sentir, ele não foi poupado, né? Ele ficou de fora aí porque ele sentiu. Não foi, nossa, vamos deixar o Lucas aqui de fora, né? Deixar ele aqui de fora para poupar. Ele não foi isso. Ele sentiu aí de novo, tanto que o Lucas treinou sexta e sábado para jogar como titular ontem contra o Galo. A gente comentou a semana inteira aqui que ele deveria ser titular, que a gente esperava que ele fosse titular ontem, né? Então ele não foi poupado, né? Esse papo de que ele foi poupado não engana ninguém. Não tem trouxa aqui não, tá? Aí o Arnaldo completa. O jogador volta a ser uma preocupação para o restante da temporada. Entendeu? Então tem essa questão aí. Ele voltou a sentir. Ele estava sendo preparado e estava treinando para começar como titular contra o Galo. Então, tipo assim, não tem como o cara treinar a semana inteira como titular, né, para jogar ontem e ser poupado do nada, né? Não tem otário aqui, não tem trouxa aqui, né? Não tem trouxa aqui. Ele voltou a sentir de novo. Aí que fica a questão. O que aconteceu para ele voltar a sentir de novo? Eu tenho uma opinião, né? Opinião baseada em tudo que acontece, né? Baseada em tudo que acontece aí. Essa lesão que o Lucas teve no Allianz Parque, pra mim, tá? Muita gente já falava isso antes, e pra mim é muito claro que o caso era de cirurgia. Muito claro. Só que tem aquele negócio. Se ele faz a cirurgia, ele corre risco de nem voltar mais esse ano. Imaginando, ele se machucou contra o Palmeiras na semifinal do Paulistão. Se ele faz uma cirurgia lá, era capaz dele nem voltar mais esse ano. Imagino que seja por isso que eles não fizeram cirurgia no Lucas e preferiram um tratamento conservador, como eles falam, né? Conservador aí, sem cirurgia. Aí ele fez esse tratamento, né? Que se machucou contra o Palmeiras, aí ele ficou um tempão fora. Aí ele volta no jogo contra o Fortaleza, no Brasileiro. Joga 2, 3 jogos, né? Saindo do banco de reservas. E depois Lucas volta a sentir, depois ficou mais um tempão fora, né? E voltou contra o Vitória, naquele jogo que a gente venceu por 2-0. Aí jogou poucos jogos e agora voltou a sentir de novo, né? Então, é muito claro que a situação do Lucas é sim para cirurgia, mas não fizeram porque se ele fizer cirurgia é capaz dele nem voltar mais esse ano. E infelizmente ele voltou a sentir, né? E isso aí é que eu acho baseado nas situações que vem acontecendo aí. E a partir do momento que ninguém explica o que acontece, a gente pode achar o que a gente quiser, né? Eu posso achar o que eu quiser, você pode achar o que você quiser, porque ninguém esclarece nada, entendeu? Hoje, de manhã, segunda-feira, né? Só pode soltar nota, né, e atualizar a situação do Lucas, porque vocês vão lembrar que assim quando o Crespo chegou e ele falou na coletiva que não ia falar sobre a situação do Lucas, o São Paulo foi lá e soltou um relatório, né? Aí da situação do Lucas. Beleza. Agora tem que soltar uma atualização, né? Pra gente saber o que aconteceu. Falar, ó, o Lucas sentiu de novo, vamos fazer isso aqui, entendeu? Os próximos dias vai ser assim, ele tá fora por tanto tempo, entendeu? Não precisa nem falar, né, por quanto tempo ele vai ficar fora, porque o São Paulo nunca fala, mas pelo menos explica o que tá acontecendo com ele, se ele voltou realmente a assistir, pra gente saber, né? Mas é o que parece, né? Pra mim aí tá muito claro que ele não se recuperou dessa lesão e que a questão é cirurgia. Muito claro, lamentavelmente aí, lamentavelmente. E agora, né, ele ficou de fora do jogo de ontem, não vai jogar contra o Cruzeiro também no próximo sábado, né? Aí a gente tem o Cruzeiro sábado depois da data FIFA. Na expectativa é que ele volte depois da data FIFA pro jogo contra o Botafogo, né? Que se não me engano é o primeiro jogo aí depois da data FIFA. Só que assim, eu não tenho dúvida se ele vai estar realmente no jogo contra o Botafogo, se ele vai estar na Libertadores. Tenho dúvida, cara. Do jeito que a situação dele tá, não dá pra gente falar, não. Agora sim, contra o Botafogo, ele vai estar bem e vai jogar. Contra a LDU, ele vai estar bem e vai jogar. Não dá pra gente ter essa confiança, né? Ninguém passa essa confiança pra gente, porque desde que ele se machucou contra o Palmeiras, ele já voltou 2 vezes e parou 2 vezes, né? Já tinha voltado antes, parou, né? Porque sentiu de novo, voltou e agora sentiu de novo, entendeu? Parece aí, né, cara? Muito claro que o caminho realmente é cirurgia, não tem o que fazer. Lamentavelmente, né? Vamos ver aí, né, que vai acontecer, se vai ser novidade sobre o Lucas hoje, né? Se o São Paulo vai soltar alguma coisa, um relatório novo que tinha que se soltar, é uma obrigação do São Paulo soltar um relatório aí para atualizar a situação do Lucas, né? Porque alguns jornalistas soltaram aí que ele foi poupado, né? Não foi poupado, não tem trouxa aqui, entendeu? Não tem como o cara treinar a semana inteira para jogar como titular contra o Galo e do nada ele foi poupado. Não existe, ele voltou a sentir, todo mundo sabe disso, né? Alguns jornalistas aí soltou que ele foi poupado e o Arnaldo soltou que ele sentiu, né? E eu acredito que ele sentiu porque ele estava a semana inteira treinando para jogar contra o Galo, entendeu?
se ele fosse realmente poupado, né, vamos tirar o Lucas aqui do jogo, poupar ele, tinha essa informação bem antes, né, de sair as notícias que ele ia ser titular contra o Galo. Entendeu? Qual foi a primeira vez essa semana que a gente comentou que o Lucas ia ser titular contra o Galo? O jogo foi ontem domingo, eu acho, sei lá, que foi na quarta-feira ou foi na quinta. Que saiu a primeira informação, né? Que na verdade foi na quinta, porque na quarta os jogadores ganharam folga, se eu não me engano. Então acho que foi na quinta aí que saiu a primeira informação que o Lucas tinha chance aí de começar como titular, né? Aí depois saiu novas informações que ele treinou entre os titulares e do nada o cara foi poupado, né? Não acredito muito nisso. Agora é esperar aí, né, cara, notícias durante o dia em relação ao Lucas, em relação ao Marcos Antônio, em relação ao André Silva, né? Que o André Silva pode ser uma lesão ligamentar. Então tem essas 3 preocupações: Marcos Antônio, André Silva e Lucas, né? Vamos ver, né, o que vai sair aí ao longo do dia. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.